E aí, gente, voltei aqui com vocês nossa segunda aulinha aqui de espanhol. Olha só, no começo da aula, eu comecei a falar para vocês como é que eu aprendi. Então, durante a gente vai colocando essas doses da língua para que vocês não tomem um susto. Não adianta eu ficar falando um monte de coisa aqui, ensinando a gramática, etc., sendo que eu não posso, a gente não coloca também uma forma de que vocês comecem a ter contato com a língua. Não vai adiantar muita coisa, não. Mas, voltando aqui, ó, eu quero falar para vocês do artigo neutro. Falei do artigo definido, falei do artigo indefinido, agora eu quero falar do artigo neutro. Artigo neutro tem lá no espanhol. Aqui a gente não tem muita coisa disso aqui, não. Mas lá no espanhol tem esse artigo neutro chamado lo. Vem aqui, volta. Então quer dizer que eu tenho o artigo definido el, que é um artigo definido masculino singular. Eu tenho lá, que é um artigo artigo definido feminino no singular. Isso quer dizer que, quando eu quero falar no plural, eu vou falar de lo. E quando eu quero falar no plural, eu vou falar las. Então, artigo definido no singular, el. Artigo definido no plural, los, quando eu falo de masculino. Artigo definido no singular, lá. Artigo definido no plural, las, quando eu falo do feminino. Olha só, aí eu falei para vocês, e quando eu quero falar unos, una, unas. Aí eu estou falando do artigo indefinido, plural, no singular e no plural. Rapaz, olha só. Mas o que será o artigo lo? Ele é um artigo neutro. Quando eu coloquei esse aqui, ó, é uma forma que eu uso de mapas mentais, que eu vou colocar esse neutro. E o que é o artigo neutro? Ele vai neutralizar algumas coisas. Por exemplo, ele vai transformar, ele transforma, por exemplo, um adjetivo, uma nota, essa nota de R$1 é falsa. Tá vendo? Falsa é um adjetivo. E o que é um adjetivo? Volta. É um adjetivo, ele dá qualidade a um substantivo. Ele dá qualidade a esse substantivo. Então, artigo definido. Artigo definido, eu sei, definido eu tenho plural, eu tenho singular, eu tenho feminino e tenho masculino. Mas o que é um artigo que eu vou falar de neutro? Ele vai transformar. Enquanto um aponta e o outro me deixa na dúvida, artigo definido e artigo indefinido, que eu fico na dúvida, esse daqui transforma um em outro. Por exemplo, quando eu pego os substantivos e depois dele eu vou colocar uns adjetivos, e o que é um adjetivo? Ele dá qualidade. O Rodrigo é inteligente, o Eustáquio é burro, por exemplo. Isso aqui, tá vendo? Estou dando qualidade às pessoas, estou falando a qualidade dela. Então, quando eu falo artigo definido, artigo indefinido e artigo neutro, o artigo neutro ele é um transformes. Ele pega um adjetivo e transforma em um substantivo abstrato. Por exemplo, o inteligente, inteligência, a inteligência. Perceberam? A inteligência. O Rodrigo é inteligente. Rodrigo, inteligente. Ó, Rodrigo, cara inteligente, hein? Inteligência. Percebeu? Inteligência, eu vou colocar para vocês em um substantivo abstrato. Igual amor. Amor, você pega no amor? Você pega na inteligência? Você pega, igual muitos falam, aprenda com rapidez. Cara, como se rapidez, se você colocasse rapidez dentro de um saco e levasse. Você tem que ser rápido. Você vai ser rápido, você tem que ser rápido, você tem que trabalhar seu cérebro rapidamente. Então, ó, eu sou rápido, tá vendo? Estou dando a qualidade a mim, rapidez.
Substantivo abstrato. E é para isso que o artigo neutro serve. Ele transforma uma coisa que é um adjetivo em um substantivo abstrato, por exemplo. Volta aqui. Então, ele vai transformar em um substantivo abstrato. Ó, falso amor, por exemplo. Então, ó, anota o dinheiro falso. Falso é um adjetivo. Vou transformar em um substantivo abstrato. Falso. Falso, substantivo abstrato. Amigos, então qual que é a função aqui do artigo neutro? A função do artigo neutro, lo, é transformar um adjetivo em um substantivo neutro, por exemplo. Então, ó, olha só, o artigo neutro lo é usado antes de palavras que, juntas ou isoladamente, assumem a função de substantivo, tá? Substantivo. Olha só, adjetivo mais preposição. Lo maior, tá vendo? Ó? De todo foi su cara de contento. Então, ó, o melhor de tudo foi su cara de contento. O melhor de. Sabe como é que a gente chama isso aqui? Locução. Locução. É uma locução. Volta. São duas ou mais palavras que dão sentido de uma só. Tá vendo? Ó, volta. Lo mejor. Lo mejor de todo foi sua cara de contento. O melhor de tudo foi sua cara de contente. Locução. Isso aqui é uma locução. Então, aqui, quando você olhou o lo mejor de, ele está fazendo, quando você olha o lo, é a mesma coisa de o melhor de ou uma locução. O que eles chamam, volta, o que eles chamam de artigo, esse artigo neutro, nós vamos chamar de locução aqui. Nós vamos chamar de locução, só que locução para a gente é duas ou mais palavras. Lá eles têm um artigo neutro, que é quando tem esse artigo neutro, quer dizer que eu estou falando de uma locução para nós. Volta. Então, ó, quando eu estou falando de um adjetivo, mais que, adjetivo mais que, no que puedes imaginar, lo difícil que, olha só, volta. Perceberam? É uma locução. É uma locução adverbial, por exemplo, que a gente tem aqui, uma locução adjetiva, uma locução. Aqui nós vamos transformar em locuções substantivas, adjetivas, adverbiais. Então a gente coloca aqui como locuções. E lá não, lá nós vamos, no espanhol não, nós vamos colocar o lo como um adjetivo neutro. Ele vai neutralizar outras duas palavras colocadas no contexto. Bom, então, ó, no te puedes imaginar lo difícil que é viver em um país estrangeiro. Olha só, você nem imagina o quanto é difícil viver em um país estrangeiro. Ó, advérbio mais que. Advérbio mais que. Olha só, amigos, olha a inteligência do espanhol. Olha a inteligência aqui do espanhol. Volta. Por que eu tenho duas interrogações, um no começo e no final? É óbvio, é para te avisar, você que é o leitor, que eu vou fazer uma pergunta. Porque pensa bem, uma oração muito grande, quando você começa, chega lá e fala, nossa, tem uma interrogação, e de repente você faz uma pergunta, mas você nem sabe o que é uma pergunta. Isso é inteligência da língua lá. A língua espanhola, ela tem essa inteligência que eu acho sensacional. Ele já te avisa no começo que ele vai fazer uma pergunta. Volta. Então, ó, hai visto lo rápido que passou el coche? Ó, hai visto lo rápido que passou el coche? Volta. Estou fazendo uma pergunta. Você viu a rapidez que esse carro passou? Você já sabe que é uma pergunta, porque ele já te coloca a interrogação no começo. Ó, hai visto lo rápido que passou el coche? Aqui você já sabe que é uma pergunta, amigos. Por quê? Ó, aqui, ó, primeiro já colocou a interrogação, e aqui, que nós vamos chamar de locução para a gente vai chamar aqui de artigo neutro, ok? Ó, o particípio mais que. O particípio mais que, olha só a exclamação, volta, olha a inteligência da língua, olha a inteligência, ele colocou a exclamação antes para falar para você, ó, eu vou fazer uma exclamação, fazer uma afirmação aqui.
Porque se eu tivesse colocado a interrogação, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer uma exclamação. Volta. Então, mira lo hecho que has logrado. Veja o feito que você conseguiu, logrado, volta, lograr. Já viu igual alguns colegas no Sepulcro, assim, logramos êxito. Ave Maria, que é isso? Logrado, percebeu? Conseguimos o êxito. Se você conseguiu, já é um êxito, né, meu amigo? Tivemos êxito, né? Então, conseguimos êxito. Então, mira lo hecho que has logrado. Volta. Percebeu? Ele vai fazer essa função aqui, de neutralizar, mas é duas ou mais palavras que vão ter a função de locução. Locução. Para a gente vai ser locução e eles vão chamar aqui a gente vai chamar de artigo neutro. Volta. Então, que lo que más me impressionou foi tu sensibilidade. O que mais me impressionou foi tu sensibilidade. Olha só, lo que mais me impressionou foi tu sensibilidade. Volta. Tu sensibilidade. Volta. Se eu estou falando tu sensibilidade, quer dizer que eu estou falando com a pessoa próxima a mim. Porque se eu estivesse falando com o meu chefe, eu ia falar você. Percebeu? A gente vai mudar algumas coisas. Porque no espanhol você vai ver quando a pessoa está muito próxima a você, você vai usar tu. Quando a pessoa é bem formal, conversa formal, ustedes. Então, aqui, você já vou começar a colocar essas doses de espanhol junto com português para que você entenda que é só uma forma de conversar com você. Volta. Então, los que más me impressionou foi tu sensibilidade, a sua sensibilidade. O que mais me impressionou foi a sua sensibilidade. Amigos, perceberam que quando a gente fala na língua espanhola, então aqui eu estou te mostrando que um artigo neutro, ele vai ter essa função que a língua portuguesa chama de locução. A locução são duas ou mais palavras que vão ter a função de uma só. Então ele chegou, tem a função de uma só. Eu tenho duas ou mais palavras que vão ter a função de uma só. Ok? Volta. Sendo assim, quando eu não vou usar o lo, volta. Quando eu não vou usar o lo, o artigo neutro lo. Quando eu não uso esse artigo neutro lo, volta. O artigo lo não é usado. O artigo lo não é usado diante de substantivos masculinos. O artigo lo não é usado diante de substantivos masculinos. Nesses casos, usa-se o artigo definido masculino el. É lógico, el chico es muy guapo. El chico es muy guapo. Isso é óbvio, porque eu estou falando, um menino é muito bonito. O menino é muito bonito. El chico é muito guapo. Olha só, menino é muito. Não tem nem lógica você colocar o lo ali, isso é óbvio. Mas o óbvio também tem que ser falado. O óbvio também tem que ser colocado para que você comece a ter as suas distinções. Porque se você fala o chico, não dá certo. Porque eu estou falando o chico, o menino. Volta. Então, quando eu falar do artigo, desses substantivos masculinos, eu não vou colocar o lo, e sim o el. O chico es muy guapo. Volta. O menino é muito guapo. El chico é muito guapo. O menino é muito bonito. Então, vai fazendo sentido as palavras. Ok? Volta aqui. Então, olha só. Volta. Artigo definido e indefinido. Joia. Artigo definido. El e lá. El e lá. Artigo definido no singular. Artigo definido no plural. Los, las. Artigo indefinido no singular. Una. Artigo indefinido no plural. Unas, unos. Agora, eu tenho o artigo neutro. Lo. Pronto.
lo. Ele serve para quê? Ele vai transformar, ele vai ser as minhas, que a gente chama de conjunções. Olha só, volta aqui um pouquinho. Então, ó, só para a gente colocar aqui, ó. Desculpa, aqui, ó, locuções, tá? Locuções. Então, ó, cuidado só com isso, tá? Conjunções nada, tô doido. As locuções, que a gente vai chamar de locuções. Ó, peraí, e o que é uma contração? Volta. Como é que eu aprendi isso aqui? Porque eu não sabia o que era uma contração, mas eu sabia que era uma mulher grávida. Eu sabia que mulher grávida, quando ela vai chegando perto do teu menino lá, eu acho, né? Ela vai sentindo umas dores, fazendo tipo uma pancada, puxando. Então, quer dizer que contração é quando duas pessoas, elas estão numa só e começa a puxar. Contração. Olha só, volta. Quer dizer que essa mulher grávida, quando ela tem contração, é a mesma coisa disso aqui, ó, o dela para mim. Porque para mim são duas pessoas dentro de uma só. Então é uma pessoa mais outra pessoa, que eu vou chamar uma pessoa de D, e a outra pessoa de L, del. Então você lembra do seu computador del, menos o último L aqui, você vai lembrar de del. É a mesma coisa de do. Então, ó, del. Esse del é a contração de D mais L, mais L. E o L é o que mesmo? É um artigo definido. Volta. Isso quer dizer que nós vamos ter a contração de um artigo definido ou artículo, e também a conjunção de uma preposição. Então, volta. Eu tenho uma preposição mais um artigo definido. É igualzinho no Brasil, Rodrigo. É igualzinho, você acredita? Então, quando você vai falar do, na verdade, você está falando de mais o. De mais o. E se fosse em espanhol? Então, eu vou falar del. Por quê? Porque de mais el. El é o que mesmo? El é o que mesmo? El é o. Então, de mais o é del. Então, você lembra do seu computador, del computador, del telefone, del móvel. Percebam? Del é de mais el. E se fosse no Brasil? De mais o, do. Então, aqui nós temos uma contração. Duas pessoas virando uma só. Então, duas partículas virando uma só. Então, aqui é para facilitar a pronúncia. Aqui nós temos D mais L. D mais L, del. É a mesma coisa que do, porque L é artigo definido o. E nós temos a preposição de. Volta. Então, ó, nós também temos aqui uma outra contração. Qual é essa contração? A preposição a mais artigo definido L, ou artículo definido. O artículo definido L, que é a mesma coisa que o. Então, quando eu falei entendeu? É o quê? É A mais L. A mais L. A mais L, o L é o que mesmo? Artigo definido o. Então vai ser ao. Quer dizer que eu vou escritório, ao escritório. Perceberam? De quem é esse livro? De quem é este livro? Tá vendo? Ó? Del Rodrigo. Do Rodrigo. Pronto. Olha só, você vai pega as frases e começa a fazer essa pequena substituição, porque é nada menos do que uma contração. Vou juntar duas partículas em uma só. E no espanhol você só vai ter essas duas aqui, ó. Você tem essas duas aqui, del e al. Del é a mesma coisa que do, e al é a mesma coisa que ao. Acabou. Por isso que eu coloquei o cachorro. Au, que eu estou brincando aqui para fazer um mnemônico. Na verdade é au, é a contração de preposição a mais artigo definido o.
preposição a, mais artigo definido o, ao. São as duas contrações que nós vamos ter aqui. Certo, amigos? Então, ó, artigo definido, artigo indefinido, artigo neutro e contrações. Olha só que legal isso. Olha só que legal isso. Artigos definidos, artigos indefinidos, artigo neutro e contrações. A nossa aulinha de hoje, para você ver, rever e olhar e ficar rindo da minha cara, e eu rindo da cara do Eustáquio, etc, etc. Mas aos poucos a gente vai aprendendo, e eu quero mostrar para vocês como o Rodrigo Lacerda aprendeu todas essas línguas, como é que eu consigo entender, como é que eu consigo ler, consigo me comunicar em qualquer país que eu vá e nos países que eu vou estudar. E como que eu fiz isso? Eu fiz muito utilizando o meu conhecimento prévio. Outra, eu não aceitei receber somente informação. Eu recebi e aumentei, fui procurando informação. Eu nunca acredito na primeira coisa que a pessoa fala. Aliás, raramente eu acredito em alguma coisa que a pessoa fala para mim. Pode falar que é egoísmo, mas eu não chamo de egoísmo, eu chamo de construção pessoal. Eu não estou nem aí porque os outros vão falar de mim. Eu não estou nem preocupado. Eu quero vencer, eu quero fazer a coisa. Volta. Então, olha só, volta. Aqui vai ser uma prova, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Você vai ficar perdendo tempo de lendo um texto gigantesco? Uma prova. A prova, você vai fazer no vestibular lá, o Enem. Você vai ficar perdendo tempo, ficar lendo aquele texto que você não está entendendo nada. Não está entendendo nada do texto? Para que você vai fazer isso? Volta. Olha só. Você vem e pega esse texto aqui, ó, que eu coloquei acento, coloquei, ó o texto, ó o tamanhozinho. A Joana Álvaro não lhe importa madrugar. Quando se levanta aún es de noche y los únicos ruidos que se oyen en la casa son sus pisadas, yendo que acá para lá. Meu amigo, se você ficar lendo isso aqui tudo, sabe quando você termina a prova? Volta. Agora, vai para a questão, ó. La partícula lo. Volta. Percebam, o que é o lo mesmo? Não é um artigo neutro. Artigo neutro. Se ele é artigo neutro, para que ele serve? Para que ele serve? Para transformar, não é? Volta. Qual que é a função do artigo lo? Ó, volta. Amigos, olha só o que nós acabamos de fazer. Você ia perder 4 minutos da sua prova tentando traduzir uma coisa que eles vão perguntar, não tem nada a ver. E é assim que as provas elas fazem. Como é que eles vão cobrar um texto de a maioria das pessoas? O cara vai ter que traduzir um texto para depois, vai perder a prova inteira, quase ninguém vai terminar a prova. Então a regra de muitas das provas é você não ler isso aqui, porque você já estudou espanhol. O negócio é, o que o Rodrigo falou que é um artigo definido? O que o Rodrigo falou que é um artigo indefinido? E o que o Rodrigo falou que é um artigo neutro? Ele transforma. Então, qual que é o artigo neutro que o Rodrigo falou que é o único? É o lo. O lo é o artigo neutro? Olha a questão. Olha a questão. Artigo neutro. O artigo neutro é o lo. Percebeu que você não precisou ler isso aqui tudo? Você não precisou ler isso aqui tudo? E detalhe, amigos, qual que é a menor questão? Volta. Qual que é a menor questão? Rodrigo, o que você está me ensinando? Eu estou te ensinando a ser sapo na hora da prova. Eu estou te ensinando a ter tática. Porque se a pessoa acha que você é idiota, eu não acho. Então você vai também, além de estudar tudo que está sendo passado para você, eu, Rodrigo Lacerda, quero te ensinar tática de prova. Qual que é a tática? Peraí, já estudei, eu tenho que ganhar tempo. Eu vou ficar lendo isso aqui tudo? Eu vou como um espartano agora, juntou com... vou juntar o pessoal grego aqui. Então você juntou um ateniense e um espartano. O espartano é sangue no olho. E o ateniense vai olhar assim, opa, peraí, qual que é menor? Qual que é discrepante? Vamos usar o cérebro? Opa, artigo neutro. É o louco que o Rodrigo falou. Marca e vai embora. 2, 3 segundos você terminou a prova. Não, você terminou a questão. Percebeu? 3, 4, 5, 6 segundos. Você vai perder 4 minutos importantes da sua prova, fazendo, procurando, lendo uma coisa que se você souber o que significa o lo, você já responde a questão. Volta aqui. Quer ver mais uma? Olha só, amigos. Você vai ler esse texto desse tamanho aqui
Olha o tamanho dessa criança aqui, ó. Então, ó, la BBC cuenta que las autoridades australianas se han puesto manos a la obra. Olha só, estão colocando a mão na obra, eu sei disso. Porque eu já li o texto, já sei o que são artigos definidos e quantos artigos definidos tem aqui. Femininos, você já sabe. Agora, eu vou ler esse texto nada. Sabe por que eu vou fazer? Eu vou direto para a questão. Eu vou direto para o A, B, C e D. E olhando o A, B, C e D, qual que é a menor questão? Qual que é discrepante ali? Volta. Não é justamente isso aqui? E olha o que a questão que é. En la frase, comí las cueras por maduras que estavam, la partícula lo tienes a função de. A partícula lo tienes a função de. Volta. A partícula lo tienes a função de. Lo é o que mesmo? É o quê? Artigo neutro. Volta. Pronto. Volta. Vocês querem falar todo espanhol agora, no momento da prova, você quer passar na prova, não é? Você já tem a ideia do que é espanhol, do que é a língua, você já consegue se comunicar e você não é bobo, você vai ganhar tempo, vai ganhar sua vaga e ainda vai saber falar espanhol melhor do que os outros, porque você foi atrás. Volta. Então, ó, em la frase, artigo definido, não é? Comí las ciruelas por lo maduras que estavam. Lo maduras que estavam. Tá vendo? Que é a gente tá falando de um artigo neutro. Artigo neutro. Volta. Isso é sangue no olho, meninos. Isso aqui é viver. Além de você entender o contexto, você não decora. Vocês veem e entendem o que está fazendo dentro da questão. Certo? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Olha o tamanhozinho de novo. A mesma questão. Ó. Apunta é o uso correto do artículo el. Apunta é o uso correto do artículo el. Olha só, qual que é o uso correto do artigo el? El é o que mesmo? Artigo definido, masculino, singular. Mesma coisa aqui? O. Olha só, volta aqui. Rodrigo, el nariz está em la cara. Bom, el nariz está em la cara. Rodrigo, o nariz, né? É o nariz. Cuidado, que eu vou passar na próxima aula para vocês que não é o nariz, é lá nariz. Lá nariz. Tudo bem? Eu vou passar na próxima aula para vocês como é que funciona. Que algumas palavras masculinas aqui são femininas lá. Então, aqui eu sabendo disso, volta. Eu já vou riscar que não pode ser el nariz, porque é lá nariz. Está em la cara, tá? La letra muda do alfabeto es el H. Volta. Também é a mesma coisa. H aqui, ó, volta. Aqui, ó, nós vamos ter uma dissonância aqui. Olha só, el África, volta. Rodrigo, el África. Rodrigo, el África tá errado. Aí que vai estar o problema. Sabe por quê? Porque se você olha el África, se eu colocar, volta aqui, se eu colocar lá, África, volta. Você vai falar lá, África, você não vai ter, vai falar tudo junto. E o que a língua espanhola fez? Quando eu tiver a sílaba tônica, esse A, ele já começando tônico, forte, no começo da palavra, e ela for feminina, não tem como eu colocar lá, porque senão vai ficar parecendo a mesma palavra. Então, nesse caso aqui, que eu tenho a letra A começando a palavra e ela é tônica, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar el, volta. Então, ó, el, África, tá vendo? Ó, el, África, porque o A aqui, ó, ele é tônico. Então, a nossa questão correta vai ficar a letra C, porque, volta, quando as palavras começarem com A e esse A vem com acento, ele é forte, você vai substituir o lá, artigo definido feminino, no singular, por um artigo definido masculino, ele. Ok? Vamos tomar uma água, depois a gente volta.